Fala galera, tudo bem? Eu sou o João e está começando mais um Ask Nectar. Hoje nós vamos falar sobre o erro mais comum na construção do seu funil de vendas. Fica ligado. Ask Nectar. É o erro da confusão entre etapa e status. As pessoas acham bonito assistir às oportunidades ordenadas por coluna, por raia, naquele estilo Kanban, estilo Scrum, do jeito que você quiser chamar isso. No processo de vendas tem um nome bonito chamado pipeline, uma notazinha para o editor, e é um funil de vendas. Você faz o funil, divide as etapas, coloca os nomes, depois você vira esse funil assim, fica as etapas em colunas. As pessoas nessa noia de assistir as oportunidades por etapa para enxergar os status e poder ter os seus momentos de reflexão com as decisões que elas vão tomar nesse processo, elas acabam confundindo status com etapa de verdade. Exemplo clássico, uma etapa chamada em andamento, uma etapa chamada em negociação, uma etapa chamada à espera de um retorno. Vou te fazer uma pergunta, se seu processo de vendas, em qualquer uma das etapas, ela não está em negociação, o que é essa oportunidade? Percebe que existem nomes de etapas que são status e não são exatamente uma etapa da oportunidade? Então, esse é para mim o erro mais clássico e mais simples de trocar. Durante todo o processo, você está em negociação. Tá bom, o que é importante você entender? É importante você entender que em algum momento o seu processo vai travar. Então, justamente pelo fato dessa etapa não ser uma etapa e sim um status, com o tempo, a falta de um método para corrigir isso vai causar o que a gente chama de funil entupido. Você vai começar a ter uma etapa que vai empoçar oportunidades, e essa etapa não é uma etapa, e sim um status. E aí, nesse momento, se você for pensar na matemática, na geometria espacial das coisas, aquele processo que deveria ser um funil, deixa de ser um funil e vira uma figura totalmente escrota que você não sabe o nome, nem eu. Qual método, então, você deve aderir para corrigir esse problema de confusão entre etapa e status? O método que eu costumo usar é um método americano chamado Customer Centric, que é o olho do cliente no centro do processo. Como que você faz isso trazendo para a sua realidade num português bem claro? Você para de olhar para o seu processo como um gestor, um diretor de vendas e começa a olhar para o seu processo como um cliente. Um cliente que sai do seu papel de cliente e está assistindo o processo da compra. Ele, na jornada de compra dele. O que ele está fazendo naquele momento? Eu estou recebendo um diagnóstico, esse cara está me fazendo perguntas. Beleza, e agora? Agora ele está me recomendando uma solução. E agora? Agora eu estou no processo de abertura, que eu comprei esse processo dele. Eu comprei esse produto ou serviço dele. Então, olhando pelos olhos do cliente, fica muito mais claro para você enxergar onde que está e quais são os nomes das etapas que não sejam status. Falando um pouco de como eu faço aqui, antigamente a gente recebeu por osmose, todo mundo que vai abrir um negócio vai buscar um funil padrão, template que outra empresa usa ou está disponível na internet. A gente caiu num que era contato, oportunidade, negociação, fechamento. Você já ouviu isso? No final, às vezes nem era fechamento, era forecast. Então, eu posso olhar para esse funil hoje, com o conhecimento que a gente adquiriu com o tempo, nesses últimos anos, que é um funil totalmente transvestido, sabe, assim, de status. São status das oportunidades que poderia estar escrito em cada uma das oportunidades, e não nome de etapas. Aqui na Nectar, a gente usa 4 etapas. A primeira etapa, que é a etapa de conexão, que dependendo da origem, ela pode mudar a forma de atuação dentro dela. A segunda, que é a imersão 360 graus ou diagnóstico sobre o cliente, onde essa etapa consiste em entender toda a realidade dele, como se fosse um médico analisando seu paciente, pegando os exames, analisando todas as informações. Às vezes ela pode demorar um tempo. A terceira etapa consiste em uma recomendação de solução. Muitas vezes, na maioria delas, essa recomendação é o nosso produto e o nosso serviço. Muitas vezes não.
Quando o processo ele é orientado pelos olhos do cliente, como eu falei para vocês, faz parte dele sair do nosso processo comercial e falar, cara, pode comprar tal serviço de tal empresa que vai te ajudar mais nesse momento. Então, olhar pelos olhos do cliente é uma faca de dois gumes. Ela pode te trazer muita receita, mas ela também vai te ensinar a falar não para os clientes. E isso é uma coisa muito importante para que você não faça o entupimento do funil que a gente falou lá atrás. E por último, essa última etapa, né, das 4 que eu falei, a gente costuma chamar ela de abertura de relacionamento. Por que abertura de relacionamento? Na psicologia positiva, o nome fechamento consiste em que findou o processo e, na verdade, esse processo está iniciando. Ele acabou de abrir o seu relacionamento conosco para que ele seja atendido por outras equipes e tenha sucesso aqui dentro. Então, a gente trocou esse nome em prol da psicologia positiva. Então, fechando esse módulo, eu quero que você sempre olhe pelos olhos do cliente para imaginar as etapas do seu funil. E eu quero que você faça sempre a pergunta se o que você está colocando para o nome do funil é uma etapa ou é um status. Normalmente, os status de oportunidade, eles são um nome: andamento, espera, negociação. Os nomes de etapa, eles consistem mais parafraseados, diagnosticando o cliente, recomendando uma estratégia, abrindo o relacionamento. Então lembra desse hackzinho para você construir as etapas num formato mais amigável, porque um processo que é construído de forma amigável, o ensinamento dele é muito mais simples, na hora de treinar seus vendedores vai ser ótimo. Qual a importância de não colocar o nome da etapa num modelo de status de oportunidade? É o seguinte, no dia a dia de vendas, quando você vai cobrar o seu vendedor de trabalhar, as oportunidades que estão em etapas que têm nome de status, elas têm normalmente atividades que não dependem só do vendedor. Estamos negociando. Tá, quais são os próximos passos? Não, estou esperando o próximo contato desse cliente. Tá, tem quanto tempo? Não, a gente mandou a última atualização para ele ontem. Tá, e quanto tempo ele tem para responder? Não, acho que até o final da semana ele responde. Passou uma semana. E aí? O que a gente está fazendo? Não, estamos negociando. Por quê? Como assim? Não era sexta-feira passada? Não, ele pediu mais uma alteração. Percebe que quando você coloca o nome negociando, você está sempre negociando. Você nunca vai parar de negociar enquanto esse cara não assinar o contrato. Tá, João, e qual a diferença se eu colocar um nome parafraseado na etapa? O nome parafraseado na etapa, ele explica o que a gente está fazendo naquele momento. Agora, as atividades que estão por baixo dela, que são definitivamente o status de cada uma das oportunidades, vão dizer de forma mais direcional quais são as próximas atividades que eu preciso cumprir. Vamos no mesmo exemplo. Eu estou na fase de recomendação estratégica, que é aqui dentro da Nectar, como eu expliquei para vocês. O meu líder vem me perguntar, e aí, João, essa oportunidade? Não, eu estou conversando com ele sobre o contrato. Ué, mas ele não está na fase de recomendação estratégica? Tá, mas é porque ele ainda está validando algumas coisas. Não, mas ele já deu o sim verbal de que a ferramenta ou o serviço atende à expectativa do que ele está esperando? Não, ele ainda não deu. Então por que você está negociando o contrato? Não, porque ele questionou essa cláusula. Não, mas enquanto você não obter aquele sim, não é legal você passar para a próxima etapa, porque lá na frente, esse sim que ele não respondeu vai voltar como uma objeção. A partir do momento que você trata essa gestão de etapa parafraseada, corrigindo todos os pontos e deixando os status como atividades pré-definidas em cada uma dessas etapas, você começa a construir uma quebra de objeção preditiva de coisas que podem acontecer lá na frente. Se o cara lá na frente questionar uma coisa da ferramenta, é porque você não saiu daquela etapa de recomendação estratégica com todos os sims verbais da sua solução e do seu serviço. E aí, curtiu? Concorda comigo? Tem alguma observação? Deixa aqui seu comentário, me ajuda a melhorar esses vídeos e espalha ele para pessoas que precisam desse conteúdo, beleza? Grande abraço!